No nosso último episódio falamos sobre a invenção do rádio e deu muita polêmica. Eu até tinha falado no começo do vídeo que esse assunto era bastante polêmico e realmente é. Aqui no YouTube não foi tanto, mas nas redes sociais onde eu publiquei esse vídeo também, o pessoal desatou uma discussão sobre essa questão aí de quem é o real inventor do rádio. E eu vou dar aqui, no início desse vídeo, a minha conclusão em relação a isso. O Marconi inventou o telégrafo sem fio, lá nas primeiras experiências que ele fez. O brasileiro transmitiu voz, mais parecido com rádio, embora nos dois casos seja transmissão de rádio o que nós estamos falando, é o que eles fizeram. E o Tesla fez a mesma coisa. O Tesla testou uma espécie de controle remoto via radiofrequência e depois trabalhou também na transmissão telegráfica. Tesla e Marconi estavam preocupados em fazer algo para atender os navios, para que os navios pudessem se comunicar, fazer telegrafia sem fio a partir de um navio em movimento. Essa foi a primeira utilidade das transmissões eletromagnéticas vislumbradas pelos dois. O Tesla ainda falando em possibilidade de controle de equipamentos e tudo mais. Então, na verdade, todos deram alguma contribuição para o desenvolvimento do rádio. E eu não vou entrar nessa discussão e dizer foi esse ou foi aquele, porque isso é muito abrangente e pode até ter sido nenhum dos três, pode até ter sido feito antes por alguém que a gente nem chegou a tomar conhecimento, porque as pesquisas com emissões eletromagnéticas estavam sendo feitas simultaneamente em vários lugares do mundo, inclusive na Ásia. E lá também alguém pode ter experimentado isso, talvez até antes deles. Então acho que é uma discussão em vão, que não leva a nada. Mas a gente quis colocar esses fatos históricos aqui num episódio do nosso canal para mostrar para vocês o que aconteceu, como é que foi esse início, e tudo que estava rondando o mundo das transmissões eletromagnéticas lá no comecinho e que startou depois rádio, televisão e até, por que não dizer, o Wi-Fi de hoje, que também é uma transmissão eletromagnética. Startou um monte de coisa a partir desse momento, dessas pesquisas. Enfim, e parece que hoje estamos chegando no momento de encerrar um ciclo. Por quê? Em alguns países as transmissões de rádio estão sendo desativadas, pelo menos na forma que a gente conhece. No vídeo de hoje é disso que a gente vai falar. Olha só, a Noruega foi o primeiro país do mundo a desativar as suas estações de rádio FM convencionais. Em 2017, o país completou a transição para o áudio digital, o rádio digital, o DAB, Digital Audio Broadcasting. Essa mudança foi feita em etapas, começando no norte do país e progredindo para o sul, concluindo assim a transição lá por dezembro de 2017. Os principais motivos para essa mudança, por que se mudou para isso? Primeiro, qualidade de som. O rádio digital oferece melhor qualidade de som em comparação com a FM. É a mesma diferença que se encontra nas web rádios, por exemplo. A capacidade de canais. O DAB pode transmitir mais canais de rádio em comparação com o espectro limitado do FM. E também tem a questão da eficiência de custo. A operação de transmissores digitais é bem mais econômica do que dos transmissores de FM. Quem é dono de rádio sabe disso, E também os serviços adicionais. O DAB permite serviços adicionais como, informações sobre trânsito, atualizações sobre o clima, as meteorológicas e tal. Mas claro, uma mudança como essa não acontece sem controvérsias, e lá na Noruega também não foi diferente. Alguns ouvintes e parte mesmo do mundo do rádio expressaram preocupações, principalmente sobre a acessibilidade, sobre pegar o sinal do rádio digital em áreas mais remotas. O rádio digital, especialmente esse que a gente está falando lá da Noruega, que é o Digital Audio Broadcasting, que é o DAB, DAB, falando em português, funciona transmitindo o sinal de áudio digital, convertido para o digital, ao invés dos sinais analógicos, como é o caso do rádio FM tradicional.
os principais aspectos técnicos dessa tecnologia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como ela funciona. Bom, uma característica interessante é a multiplexação. Então, vários canais de rádio podem ser combinados em um único fluxo de dados digitais conectados, e a gente chama isso de multiplex, né? Ou assembly. Isso permite assim, que múltiplos canais de áudio sejam colocados juntos numa única transmissão, né? Como se uma rádio só transmitisse todas na mesma transmissão. E esse fluxo de dados digitais multiplexados, ele é transmitido em uma frequência específica, né? E junta, como eu disse, várias emissoras de rádio. No FM, cada rádio tem uma frequência específica, né? Então, cada rádio tem uma frequência e o DEB pode ter várias numa só e transmitir aquelas informações adicionais ainda, ok? A recepção, né, de um rádio DEB, por exemplo, sintoniza essa frequência do multiplex, onde está todas as rádios ali digitais juntas. E o receptor vai extrair o canal de áudio desejado do fluxo multiplexado. Ele vai separar e oferecer para você escolher qual você quer realmente ouvir no receptor. Bem diferente do analógico, né? Tem também um sistema interessante de correção de erros, mecanismos de correções de erros, para lidar assim com momentos de interferências, indisponibilidades do sinal, né? Então, são transmitidos sinais de redundância, né? São tecnologias que essa transmissão utiliza e que permitem assim, que o receptor que está recebendo esse sinal consiga reconstruir parte do áudio original que tenha sido perdido ou comprometido, corrompido por causa de uma interferência ali no momento daquela transmissão. Os serviços adicionais que o DEB pode oferecer é essas transmissões de dados em texto. Então o teu rádio pode exibir numa tela, né, as informações do nome das músicas, nome de estação, notícias adicionais, gráficos, imagens diversas, as imagens, por exemplo, do álbum que está tocando lá, logotipo da estação e tudo mais. É um negócio assim mais moderno mesmo, muito parecido com o que as web rádios fazem, né? Também atualizações de serviços de trânsito, meteorológico, enfim, tudo aquilo que a gente já falou ali. A transição para o DEB representa um avanço grande da tecnologia de transmissão de rádio, né? É um novo mundo que começa e oferece muitas melhorias para os ouvintes. E também, claro, para as emissoras que vão ter menor custo e maiores possibilidades em suas transmissões. Mas paralelo ao DEB, né, o que está acontecendo paralelo ao DEB? Tem o surgimento das tecnologias da web, né? As web rádios, por exemplo. Então, digamos assim, no seu carro, se você, ao invés de comprar um rádio DEB, por exemplo, para sintonizar as transmissões digitais, que virão pelo espectro eletromagnético, né, você coloque no seu carro, por exemplo, uma solução que permita captar internet e através dela você pode acessar suas fontes de informação, as web rádios, enfim, tudo mais. Então são duas coisas que estão avançando. A conexão dos carros à internet, que permitiria você ouvir diretamente qualquer web rádio de qualquer lugar do mundo, ou a transmissão que vem no sistema DEB, que é um rádio, não passa de um rádio também, só que um rádio digital que vai capturar o sinal e dentro desse sinal decodificar aquela emissora que você deseja. É uma tecnologia nova, diferente. As duas tecnologias proporcionam mais ou menos a mesma coisa, mas se eu tivesse que apostar numa delas, eu diria que a conexão dos carros à internet é algo que vai acontecer mais rápido, porque permite uma série de outras coisas além de acesso a emissoras de rádio, né? Permite acesso aos streamings de música, acesso a todas as informações da internet, enfim, permite hoje acesso a tudo, né? Tudo está na internet. Eu acho, minha opinião pessoal, e adoraria saber a sua, que o DEB é uma tecnologia que lá na Noruega está funcionando, mas possivelmente não vai chegar em outros países, porque as web rádios vão tomar conta no momento em que você puder estar facilmente conectado em qualquer lugar. E outro exemplo que aponta nesse sentido é que no mercado já existem vários rádios, aparelhos de rádio, que conectam as web rádios também, que já vem com um sistema de conexão com alguma fonte de internet, né?
por exemplo, o wireless aí da sua casa, e permite ali numa telinha você selecionar a web rádio que você quer ouvir. Né? Então isso já é algo que soluciona a questão das transmissões eletromagnéticas tradicionais de rádio, né? Passa para o mundo digital e com acessibilidade também muito facilitada. Qual a sua opinião? Conte aí para mim. Até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.